E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E nesta aula nós começaremos a estudar um tipo muito importante de equação, que é a equação do segundo grau. Pois é, pessoal, nós já estudamos em aulas anteriores a equação do primeiro grau. E a partir de agora, essa aula e muitas outras que virão, nós iremos nos dedicar a essa equação do segundo grau, beleza? Serão muitas aulas, com muitos detalhes, tudo o que você precisa saber a respeito das equações do segundo grau, você vai aprender aqui, tranquilo? Então, bora lá! Bom, pessoal, antes de tudo, a gente precisa saber qual é a definição de equação do segundo grau. E a definição é bem tranquila. Olha o que diz aqui, ó. Chamamos de equação do segundo grau a toda equação que pode ser reduzida a essa forma aqui, ó. Qual é a forma? ax² mais bx mais c igual a zero. Pessoal, esse a, esse b e esse c, eles são números reais, tá bom? São números reais com a diferente de zero, e já eu explico o porquê que esse a tem que ser diferente de zero. E esses camaradas, a, b e c, nós chamamos eles de coeficientes. Então, são os coeficientes da equação do segundo grau. Bom, por que o a tem que ser diferente de zero? Imagine que o a seja igual a zero. Essa parcela aqui, ela vai ser cancelada se o a for igual a zero. Então, na verdade, a gente não fica com a equação do segundo grau. A gente fica apenas com a equação do primeiro grau. Então, a gente impõe essa condição de que o a seja diferente de zero. Agora, o b e o c pode ser igual a zero, não tem problema nenhum. Tranquilo? Pessoal, eu quero que vocês observem um pouco mais a estrutura da equação do segundo grau. Olha só. O a, o coeficiente a, ele sempre acompanha o x ao quadrado. Tá? O coeficiente b, ele sempre acompanha o x. E o coeficiente c, ele é independente. Ele não acompanha nem o x² e nem o x. Ele fica solto. Beleza? E tudo isso igual a zero. Veja que a definição diz que a equação do segundo grau pode ser reduzida dessa forma, mas ela nem sempre necessariamente tem essa forma. A gente pode manipular, né, a expressão para poder obter essa forma da equação do segundo grau, mas nem sempre será assim. Para deixar isso mais claro, eu trouxe aqui para vocês um exercício resolvido, no qual a gente vai identificar o que é e o que não é equações do segundo grau, beleza? Então, várias equações nós temos aqui, algumas são do segundo grau, outras não. Então, vamos analisar essa equação aqui, ó, do item A. Nós temos 3x menos 9 igual a zero. Ora, não tem o x elevado ao quadrado aqui nessa expressão. Então, não é uma equação de segundo grau. Na verdade, pessoal, essa equação aqui é uma equação do primeiro grau, que nós já estudamos anteriormente. É fácil de identificar ela, né? Já no item B, nós temos a equação x² menos 8x mais 4 igual a zero. Essa sim é uma equação do segundo grau. Fácil demais de identificar, né? Olha o x elevado ao quadrado aqui, menos 8x mais 4 igual a zero. Tranquilo? No item C nós temos x mais 2 ao quadrado igual a 16. E aí, será que essa equação é uma equação de segundo grau? Pessoal, aqui também é uma equação de segundo grau. Porém, ela não está escrita na forma do item B, na forma que a gente acabou vendo na definição. Então, o truque aqui é a gente tentar manipular essa expressão de modo a se parecer com essa expressão aqui do item B. E para isso, a gente tem que desenvolver esse produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. A gente já aprendeu, né, a desenvolver esses produtos notáveis. Então, bora lá. Aqui será o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é o x, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. O primeiro é x, o segundo é 2. Então, 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2, então 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 16. Aqui a gente desenvolve alguns passos, e esse 16 que está positivo no segundo membro, passa para o primeiro membro negativo. Então, a gente vai ficar com o seguinte.
x ao quadrado, 2 vezes x vezes 2, isso dá 4x, 2 ao quadrado é 4, e o 16 vem negativo para o primeiro membro. Bom, pessoal, e para finalizar aqui, dando uma organizada, fica x ao quadrado, mais 4x, 4 menos 16, isso dá menos 12, igual a zero. Viu só? Então, essa expressão, ela é equivalente a essa inicial. Então, claramente, essa expressão aqui, ela é uma equação de segundo grau. Então, essa primeira também será. Que é a mesma coisa, né? Só está escrito de uma forma diferente. Beleza? Nesse item D, pessoal, nós temos raiz quadrada de a menos 2, que é igual a 3. A nossa incógnita aqui, que é o a, não está elevado ao quadrado, né? Na verdade, a nossa incógnita está dentro de uma raiz, de um radical. Então, pessoal, esse tipo de equação é chamado de equação irracional. É quando a incógnita está dentro de um radical, beleza? Item E, pessoal, nós temos aqui x menos 2 que multiplica x mais 1 e isso é igual a zero. Que tipo de equação é essa? Bom, o que a gente tem que fazer aqui é desenvolver essas multiplicações utilizando a propriedade distributiva da multiplicação e ver qual é o tipo de equação que a gente vai obter, beleza? Então vamos lá. X vezes x, isso vai ser x ao quadrado, né? X vezes 1, x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes 1, menos 2. Isso tudo igual a zero. Dando uma organizada, a gente obtém x ao quadrado, x menos 2x, isso é menos x, menos 2 igual a zero. Olha só, é uma equação do segundo grau também. Tá vendo? Por que uma equação de segundo grau? Porque está de acordo com a nossa definição inicial. Então, se essa expressão é uma equação de segundo grau, essa daqui também será. Tranquilo? Vamos até colocar aqui que eu havia esquecido, né? Equação segundo grau. Equação segundo grau. Show? E nesse item F, onde nós temos 2 elevado a x, que é igual a 4. Olha só, pessoal, a nossa incógnita aqui nessa equação, ela está no expoente de uma potência. Quando isso ocorre, nós não temos uma equação de segundo grau. Nós temos uma equação exponencial. E nós iremos estudar mais à frente, tá bom? Quando que uma equação é exponencial? Quando a incógnita está localizada no expoente de uma potência. Beleza? Bom, pessoal, fizemos aí esse exercício resolvido 1. Vamos fazer agora um outro exercício que é muito importante para a gente, que é identificar os coeficientes da equação de segundo grau. Realizar a identificação, dizer quem é A, quem é B e quem é C. No item A nós temos x² menos 2x mais 1 igual a zero. Se eu perguntasse, quem é o coeficiente A aqui? Bom, o coeficiente A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Ah, professor, não está aparecendo nenhum número aqui. Pessoal, se não aparece nenhum número acompanhando o x ao quadrado, o coeficiente é 1. Ele está oculto multiplicando esse x ao quadrado, beleza? Então aqui o A é 1, o B é o coeficiente que acompanha o x. Quem é que acompanha o x aqui? É o menos 2, ó. Cuidado, viu? Não esqueçam de levar o sinal para o coeficiente. É o menos 2. E o C é o cara independente, é o 1. Show? Vamos para o item B. Nesse item B aí, quem que é o coeficiente A? O coeficiente A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Claramente aqui é menos 1. Como é que o professor sabe que é menos 1? Ora, tem um menos aqui na frente e o 1 está oculto. Então, menos 1. O coeficiente B é o cara que acompanha o x. Ah, quem é que está acompanhando o x aqui? É o menos 4. Menos 4x. Então, menos 4 é o coeficiente B. E o coeficiente C é o cara independente. Quem é que está independente aqui? Ó, é o 3. Então, o coeficiente C é igual a 3. Show? Item C, pessoal. Quem é o coeficiente A nessa equação do item C? O coeficiente A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Aqui, quem está acompanhando o x ao quadrado é o 2. Então, A é igual a 2.
O coeficiente B é o cara que acompanha o x. O x está aqui, ó. Ah, não tem nenhum número colado no x. Tem sim, ele está oculto, é o 1. Então o coeficiente B é igual a 1. O coeficiente C, nesse caso, é o cara independente. Quem é independente aqui? É o menos 1. Tá aí. Item D. É fácil, né? Item D, vamos lá. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o cara que acompanha o x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui, ó. Então o cara que está acompanhando esse x ao quadrado é o menos 1. Tem um menos aqui e o 1 que está oculto. Beleza? Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o cara que acompanha o x. Quem acompanha o x aqui é o 2. Então B é igual a 2. O coeficiente C é o independente. No caso, é o 1. Vocês perceberam que nesse item D a equação ela foi dada inversa, né? Na definição que a gente viu inicialmente, primeiro aparece o x ao quadrado, depois o x, depois o cara independente. Aqui apareceu invertido. Isso não tem problema não, tá? É comum aparecer dessa forma. Item E. No item E nós temos essa expressão e queremos saber quem é o coeficiente A. O coeficiente A é o cara que acompanha o x ao quadrado. No caso aqui é o 3, ó. Beleza? E o coeficiente B? O coeficiente B é o cara que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui é o menos 4. E o coeficiente C é um independente. Só que aqui não aparece nenhum termo independente. Se não aparece, pessoal, o C será igual a 0, tá? Quando não aparece o cara independente, o C será igual a 0. Item F. No item F, quem é o coeficiente A aí dessa expressão? É o 5. Por que é o 5? Porque o 5 acompanha o x ao quadrado. Beleza? Quem é o coeficiente B? Ora, o coeficiente B é o cara que acompanha o x. Mas não está aparecendo aqui nada envolvendo o x, né? Apenas o x. Então o coeficiente B, pessoal, vai ser igual a 0. Show? E o coeficiente C é o cara independente. Quem é o cara independente aqui? É 1. Tranquilo? Esse exercício ele parece ser bobo, mas não é, tá? O pessoal, quando vai selecionar esses coeficientes, eles esquecem muito de trazer o sinal para o coeficiente, como por exemplo nesse item A aqui. Quem é o coeficiente B? O pessoal diz é 2. Não é 2, tá pessoal? É menos 2. Outra coisa que o pessoal se confunde bastante é quando a equação ela vem com os termos invertidos, como nesse item D aqui. Aí eles dizem, o A é 1, o B é 2 e o C é menos 1. Tá errado. Você tem que analisar quem está junto com o x ao quadrado, quem está junto com o x e quem é um cara independente. É dessa forma que você tem que analisar. E por que esse exercício é importante para a gente? Porque identificar os coeficientes é importante para a gente aplicar na fórmula que resolve a equação de segundo grau, que nós iremos estudar aí mais para frente, beleza? Pessoal, ainda em relação a esse exercício resolvido 2, perceba que no item E, o C é igual a 0. No item F, o B é igual a 0. Quando isso ocorre, nós chamamos essas equações de incompletas. Certo? Nós iremos estudar essas equações incompletas com mais cuidado nas próximas aulas, porque elas possuem um método bem tranquilo de serem solucionadas. Certinho? Bom, pessoal, para finalizar nossa aula, eu gostaria de responder a seguinte pergunta que surge durante as aulas. Professor, onde nós usamos a equação do segundo grau? E a resposta vem logo abaixo. Olha o que diz aqui, ó. As equações do segundo grau são amplamente utilizadas em vários campos da matemática e em diversas situações da vida cotidiana. Alguns exemplos de onde essas equações são aplicadas incluem finanças, a física, a engenharia, a computação gráfica, a geometria, a estatística e muitos outros ramos onde essas equações do segundo grau são aplicadas. Ah, professor, nós queremos exemplos de cada uma dessas aplicações em cada um desses ramos aí do conhecimento. Pessoal, cada uma dessas aplicações daria um vídeo ou até mais de um vídeo para poder explicar para vocês. Então fica aí como tarefa de casa para vocês pesquisarem um pouquinho mais a fundo onde as equações do segundo grau são aplicadas, por exemplo, na finança. Vou deixar isso aí para vocês pesquisarem. Onde a equação do segundo grau é aplicado na física, na engenharia e por aí vai, tá bom? Então, isso aqui são apenas alguns exemplos
que vocês podem pesquisar aí e vão encontrar de forma muito tranquila, tá? E para finalizar, pessoal, olha o que diz aqui, ó. Essas equações têm uma ampla gama de usos em várias áreas, pois fornece um modelo útil para descrever relações quadráticas entre variáveis. E essa relação quadrática entre variáveis a gente vai conseguir entender melhor quando a gente estiver estudando a função quadrática. A função quadrática tem como base a equação do segundo grau, beleza? Mas isso é conteúdo para uma próxima aula. Bom, gente, ficamos por aqui. Essa foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!